Sejam bem-vindos a esse Clube dos Óleos hoje. A gente vai falar sobre 3 óleos, sobre os 3 óleos que são a promoção do mês nos 3 países, Brasil, Europa e Estados Unidos, tá bom? Vou compartilhar com vocês uma tela para a gente meio que se guiar nessa apresentação. Então, nós vamos ver então hoje o cravo, que é o clove, o capim-limão, que é o lemongrass, e a folha de louro, que é o laurel leaf. Se vocês entrarem e tiverem... Vou colocar vocês no mudo para ficar um pouco menos barulho. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da promo do Brasil, que é o cravo, o clove. O clove ele tá em tantas misturas que hoje a gente faz uso, por exemplo, o próprio On Guard ou como é que chama? O Smart and Sassy. Então ele está em várias misturas que a gente já faz uso. E eu uso inclusive o clove não só separadamente, mas também para alimento. Tá? Na hora de cozinhar, ao invés de usar o cravo, eu uso o óleo de cravo. Ele é bem forte e é bem gostoso de usar no alimento. Vamos falar um pouco do cravo e das suas propriedades. A propriedade antioxidante, antifúngico, ele é antiviral, antibacteriano, expectorante, antiparasitário e anestésico. Então, são algumas propriedades, a gente pode até falar um pouco sobre elas, né? O antioxidante é a saúde da célula, é ajudar a célula a viver da melhor maneira possível e quando for a hora de ir embora, né? Então, é o trabalho da saúde da célula. Antifúngico, viral e bacteriano, a gente já sabia isso no ONGAD, né? Que são essa propriedade de limpeza do óleo de cravo. Também expectorante, então quando você está aí com muco, é muito interessante usar o cravo com o eucalipto. E a gente já faz esse uso, querendo ou não, através do uso de ONGAD e do Breathe. Então, Breathe tem eucalipto e o ONGAD tem o cravo. Mas você pode, se você não tiver os dois, ou você quiser usar alguma coisa diferente, você põe cravo, eucalipto, óleo de coco, faz uma massagem tópica, peito, eu faria na área do pulmão, né? Peito e costas e sola do pé. E você também pode colocar eles dois no difusor. Antiparasitário, então você pode fazer o uso interno do cravo, sugiro fazer o uso em cápsula, você põe uma gotinha de cravo, sugiro também preencher a cápsula com óleo vegetal, um óleo carreador, pode ser um óleo de oliva, e aí você fecha a cápsula e faz uso desse óleo de cravo em cápsula, tá? Pode ser feito talvez 3 vezes ao dia por um certo período de tempo. E o anestésico? O anestésico, se a gente for pensar na parte bucal, porque ele é muito utilizado na asepsia da boca. A gente tem a própria Márcia aqui, dentista. A gente sente o cheiro, né, do cravo no dentista, em si, no consultório dentário, porque ele tem um composto químico que é usado, é manipulado em um laboratório de forma sintética para ser incluído em produtos de dentistas. Então, ele tem essa função de asepsia, como eu falei antes, e também anestésico. Então, quando você tem uma dor de dente, né, uma sensibilidade, a gente sugere o uso do cravo. Você pode usar de várias formas. Você pode usar em bochecho. Então, você põe um dedinho de água no copo, põe duas gotinhas de cravo, faz o bochecho após a escovação, você pode engolir ou jogar fora. Uma outra forma, eu gosto muito de fazer, após a escovação, eu ponho uma gotinha de ONGAD ou de cravo na cerda da tua escova e você pode escovar só no sentido de espalhar aquele óleo
na área dos dentes e da gengiva. Ele é usado para essa prevenção de cárie e também para a saúde da gengiva, tá bom? Se tiverem dúvidas, vão colocando no chat e a gente fala mais tarde. Os usos, então vamos falar dos usos, a gente já falou de alguns, né? O uso do sistema imunológico, então essa questão da proteção, da limpeza, a especiaria do cravo é usada não só hoje em dia, mas há muito tempo. Então, por isso ele está incluso aí na mistura do ONGAD. A parte de circulação, ele ajuda, ele estimula a parte de circulação, ele é um óleo quente. Então, quando a gente fala assim, eu tenho extremidades frias, eu tenho muitos consumidores na doTERRA que falam, eu tenho extremidades frias, e eu falo para usar, então, o ONGAD ou o cravo em massagem com o cipreste, porque são 2 óleos que estimulam bastante a circulação. Então, você faz a massagem da extremidade em direção ao coração. Então, mãos e pés. Tá bom? Cáries e saúde bucal, como eu já falei, o bochecho, o gargarejo, pós-escovação. Inclusive, a pasta dentária da doTERRA é ONGAD, da linha do ONGAD, né? Porque já tem aí o cravo com essa função de prevenção. Apoio ao metabolismo, então ele também é um óleo que está no Smart Incessis, Lemon Sassy, então ele ajuda nessa parte de metabolismo. Eu vou emagrecer tomando cravo todo dia. Ele apoia o seu metabolismo, ele pode ajudar sim o seu metabolismo. A gente, dependendo da idade que a gente está, nosso metabolismo dá uma caída, né? Então, às vezes, estimulando, apoiando essa função, você pode ajudar na velocidade, né, que as coisas são metabolizadas. Parasita, como eu já falei, em uso de cápsula com óleo vegetal. Então, de novo, 1, 2 gotinhas de cravo, numa cápsula com óleo de oliva. Mas onde eu acho essa cápsula? No mercado americano, europeu, tem essa cápsula na doTERRA mesmo. Nos outros mercados, como o Brasil, então vocês vão ter que ir numa farmácia de manipulação, que essas farmácias de manipulação vendem essas cápsulas. Vício em fumo, também já ouvi muitos depoimentos, eu não tenho essa experiência comigo mesma, mas eu já vi várias pessoas falando desta questão do vício. Então, ou você pode fazer uso aromático, ou você pode colocar uma gota do cravo na língua. Então, para quem tem o hábito do fumo, chegando naquela hora que você sabe que, né, depois do almoço, ou sei lá, se tem alguma coisa que antecede, então ao invés de você esperar você entrar na gana do cigarro, coloca uma gota na língua e ele ajuda as pessoas nesse desmame, né, do cigarro. E a parte gástrica, então também é muito usado na parte gástrica, tem inclusive estudos no PubMed, que é o site de publicações médicas, falando do cravo com a parte gástrica, a inflamação, a questão da inflamação, a parte gástrica. Alguma dúvida do cravo? Podem colocar aí e a gente fala depois. Gente, o pessoal quer que eu mostre o koala, independente do que eu estou falando aqui. Vamos falar um pouco da parte emocional do cravo. O cravo é o óleo dos limites. Muito interessante, porque a melaleuca também é um óleo que trabalha os limites, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, porque o melaleuca, ele faz a proteção, né? Essa questão dos limites energéticos. Vamos ver um pouco aqui dos limites do cravo. Então, quais são algumas emoções negativas? Vamos ver se vocês se enxergam ou enxergam alguém ao redor. Então, a mentalidade de vítima. Sim. Coitada de mim, eu sou, né? As pessoas me odeiam, tudo acontece comigo. Então,
essa mentalidade de vítima pode ser trabalhada com o uso aromático do cravo. Uma pessoa que tem essa sensação de derrotado, de dominado, medo da rejeição, geralmente essa pessoa que tem uma mentalidade de vítima, ela tem medo realmente, ela tem muitos medos, né, de ser rejeitada. E a gente vê muito isso nos adolescentes, que precisam pertencer, mas ao mesmo tempo existe uma disputa de espaço, sei lá que espaço é esse. Então, eles têm muito medo de não pertencer, de serem rejeitados, por isso dizem sim para tudo. E aí tem muita complicação. Uma pessoa que se sente intimidada, controlada, codependente. Então, quer dizer, sempre sou, né? Eu sou menos do que alguém em alguma circunstância. Então, quando você se sente menos, você não põe limite, porque você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer fazer parte. Então, os seus limites são aí muito mais emocionais e podem até ser físicos em algum sentido. E quais são as propriedades positivas que o cravo pode desenvolver? É essa questão do amor próprio, essa questão do que você não precisa, né? Você não precisa pertencer, você pertence a você mesmo. Você tem essa coragem, então, de ser quem você quer ser, independente do ao redor, né? Então, essa capacidade de existir, de ser independente, aí você começa a criar os seus limites, porque você sabe o que você quer, você se sente protegido, corajoso. Então, quais são algumas formas de uso? Você pode usar esses óleos claros. Quando a gente fala de emoções, a gente fala de uma questão aromática. Então, põe em difusor, inala do frasco, põe na palma da mão, faz o escambau. Põe no banho, né? Por que não? Um cheirinho de cravo no banho. E a questão tópica, então, uma gota, mais ou menos com óleo carreador, e aplique na planta dos pés ou sobre o chakra sacral, que é o sacro, né? Que é a parte, o sacro, né? É a parte de baixo. A parte inferior é o primeiro chakra que a gente tem. Então, é o baixo ventre, digamos assim. Então, você vai colocar 1 ou 2 gotinhas com óleo de coco e você vai aplicar ali na parte inferior do seu ventre. Tá bom? E é claro, é um óleo quente, então a gente tem que ter cuidado com essa aplicação tópica, faça bem a diluição. E mais do que nunca, quando você faz uma aplicação tópica, o resto que você tem na mão, sugiro que você inale, vamos colocar números para a gente gravar. Inala 10 vezes o óleo. Então, você vai inalar, expirar, inspirar, expirar 10 vezes profundamente e devagar. Legal, agora vamos falar então do lemongrass. O lemongrass é a promoção da Europa, então é o óleo de graça da Europa. Esse óleo é sensacional, assim como o melaleu, que ele não falta na minha casa. A primeira razão é porque ele é um óleo que lembra a minha mãe. Então, minha mãe fazia chá de erva cidreira para a gente ficar calminho, e eu lembro dela pegar o mato no quintal da nossa casa, enfiar tudo na panela e tuchar o negócio lá e fazer chazinho pra gente. Então, eu tenho uma memória, né, da minha mãe gostosa com esse chá. Mas vamos falar um pouco do lemongrass, que é o capim-limão. Primeiro, ele é um anti-inflamatório, ele é um antimicrobial, ele é antimutagênico, regenerativo, descongestionante, antirreumático e analgésico. Então, vou falar um pouco sobre essas propriedades. Eu estou parando um pouco para o pessoal no mudo. Mas, anti-inflamatório. Então, eu gosto muito desse óleo com o Deep Blue Copaíba e cúrcuma. Então, quando eu travo as costas, eu faço uma mistura de lemongrass, cúrcuma, que é o turmeric,
o Deep Blue e a copaíba. E eu ponho com óleo de coco e eu levo, faço um rolão, levo em frasquinho, me acompanha. E eu faço uma massagem com essa mistura. Eu sinto a diferença que o lemongrass faz nessa massagem. Ele realmente trabalha essa questão da inflamação, tá? E aí pode ser uma inflamação tanto muscular quanto inflamação interna. Então, um estômago inflamado, né? A gente tem várias questões que podem se inflamar. Então, você pode fazer um chazinho. Sugiro só que você faça um chá com uma caneca grande, de uns 300 ml, mais ou menos. Enche até a boca, esquenta a água, põe uma gota de lemongrass. Só uma. Se você colocar duas, joga fora. Ou coloca o dobro de água. Põe o seu adoçante, mel, o que você quiser, mistura e deixa esse chá descansar por uns 5 minutinhos. Vai tomar um banho, vai, sei lá, fazer o quê? Deixa ele descansar, porque quando você toma ele imediatamente, o óleo fica boiando na água. E quando você põe na boca, ele parece que queima, que ele tem essa sensação de... ele fica forte, né? Tá? Então, quando eu deixo ele descansar, ele dá uma boa cedida na água com o tempo. Eu não sei se é o açúcar que faz isso, o adoçante ou não. Então, assim, depois de um tempinho eu volto, ele fica fiel ao chá de cidreira que minha mãe fazia. Então, gosto muito dele para as questões internas também. Tá? Eu assisti um vídeo de uma médica recentemente, ela falando do lemongrass para ligamento. E essa questão, né, do osso, ligamento, junta, e aí ela falava do poder do lemongrass de uma forma até química, foi muito interessante ouvir. E ela falava assim, que ela era bailarina, então, sabe quando você torce o pé uma vez? E aí o pé fica meio que molenga? Você torce 10 mil vezes, mas não torce mais, mas você vira o pé. Eu tenho um pé que eu viro, eu não torço ele, mas eu viro ele com constância. E ela fala que ele é muito bom para essa questão desse pé solto, né? Esse pé que fica virando toda hora, para dar uma fortalecida nesse ligamento. E analgésico. Então, muito bom você ver, eu uso nas costas, não só por uma questão anti-inflamatória, mas também de dor. Vamos falar então dos usos. Colesterol, tireoide, olha, essa é uma questão que todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Ah, mas é hipo ou é hiper? Gente, quando a gente está falando de regular a tireoide, não quer dizer que ele vai estimular ou desestimular, ele vai regular. Então, se é hipo, ele regula. Se é hiper, ele regula. Então, você vai usar o chá de lemongrass, como eu falei, se você tem uma tireoide desregulada, tá bom? Além disso, você pode fazer uma massagem. Eu gosto muito de fazer a massagem, lembrando que o lemongrass também é um óleo quente. Então, vale uma diluição com cuidado para você fazer uma aplicação antes de ir para a cama. Ele vai ser super relaxante e vai ajudar aí no estímulo e da regulação da produção dos seus hormônios e da tireoide. Infecção da bexiga e dos rins, então também você pode fazer o seu chazinho, ou você pode fazer uma compressa quente. Você pode aplicar com óleo carreador em cima do órgão e fazer uma compressa morna com uma bolsa de arroz morna, ou fazer um estímulo de massagem e tampar por cima. O importante é que você faça essa compressa em seguida. Retenção de água, então também aquela perna inchada. A Silvia viajou, deve estar com as pernas aí para cima. Então, retenção de água também é importante. Você faz uma massagem com cipreste e faz uma massagem da extremidade para o coração, né? Fazendo essa movimentação para ajudar na circulação e retenção de líquido. Junta as tendões e ligamentos, como eu já falei anteriormente, fazendo uma massagem gostosa, e também pode seguir com a compressa morna. Congestão linfática, que muita gente fala, eu quero fazer uma massagem linfática.
Ótimo. Acrescenta o lemongrass na sua massagem linfática. Pede para sua profissional, né, massoterapeuta, fazer a inclusão do lemongrass e fazer essa massagem. Lemongrass com óleo carreador, que você vai sentir essa questão da retenção do líquido e esse estímulo linfático no seu corpo. Digestão, também muito bom para a parte digestiva, fatiga mental. Então, muita gente gosta de usar ele para relaxar, né? Essa fadiga mental. Errei. Essa fadiga mental, ela não quer que você vai ficar alerta, não, mas você vai descansar. Então, por isso que ele é muito bom também para usar num chazinho à noite, num difusor com lavanda, para você realmente ter esse descanso. Repelente, então, o repelente você pode pegar o sprayzinho da doTERRA ou uma garrafa de spray com água e fazer a aplicação. Eu gosto de fazer a aplicação com óleo de coco, por causa que é um óleo mais quente. Então, eu não gosto de, por exemplo, correr o risco de fazer uso no meu filho e ele reclamar depois. Então, eu faço o repelente com o óleo de coco, tá? E aí eu aplico, usando a tabelinha de diluição, eu aplico antes da gente sair, coisas desse gênero. E uma coisa que a gente fala muito pouco é a capacidade do lemongrass para manter as unhas fortes. Então, entre uma manicure e outra, vai na manicure, leva o lemongrass, leva o melaleuca, pede para ela aplicar antes de aplicar o outro esmalte, né? Enquanto ela faz uma mão, deixa lá boiando no lemongrass, e aí faz a outra mão, e aí descansa. Então, você dá uma respiradinha ali na unha com o óleo essencial. Vamos falar um pouco das questões emocionais. Lemongrass é o óleo da limpeza. Então, o óleo da limpeza energética. Então, ele é muito usado após ou em conjunto, antes e em conjunto com o melaleuca, porque o melaleuca é o óleo que ajuda nessas barreiras, né, de criar essas proteções energéticas. Então, você vai fazer uma limpeza com lemongrass e aí você usa o melaleuca para selar, tá? Então, eu gosto, na minha casa, por exemplo, como eu mudei recentemente, eu passei pano na casa inteira com lemongrass e melaleuca. Na água mesmo. Pus um balde de água, pus umas 5 gotinhas de cada, peguei um pano, varri e tal. Primeiro passei um vinagre com coisas assim, tirar a sujeira. Depois eu passei um pano com lemongrass e com melaleuca para fazer uma limpeza mesmo energética, né? Uma casa nova, se você atende numa clínica ou se você atende num espaço, então sempre é bom borrifar, passar um pano na sua casa mesmo. Tem gente que vem e você fala, nossa, ficou tão pesado o ambiente, né? Sei lá, então dá uma limpada, acrescenta. Inclusive, eu participei de uma aula uma vez que a pessoa falava assim, deixa o difusor ligado por ambiente. Então, põe o lemongrass no quarto a noite toda. Amanhã, põe o lemongrass na cozinha a noite toda. E assim você vai fazendo a limpeza por ambiente, essa limpeza energética. E aí você segue com o melaleuca da mesma forma, tá bom? É muito gostoso, né? O lemongrass em si tem um cheiro agradabilíssimo. Quando você usa dessa forma para a tua casa, você sente essa limpeza mesmo. Então, energia tóxica ou negativa, quando tem crenças limitantes. A gente fala tanto sobre crenças limitantes, ainda mais quando a gente está fazendo um trabalho que, né, para quem trabalha com a doTERRA, ou para quem trabalha para quem, independente na sua vida, você sempre fala assim, ai, eu não consigo, né? Ai, eu não posso. Ai, isso é muito difícil. Isso tudo são crenças. Crenças que limitam a gente. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, que todo mundo tem, gente, independente do que está fazendo. Então, vamos usar o lemongrass
para dar tirar, né? Tirar essa coisa de esse bloqueio que existe dentro de você. Apego ao passado e a acumulação. Perdão. Então, apego ao passado e acumulação é bem... não tenho o que falar, né? Só tem talvez que fazer uma análise e ver se isso está dentro de você. Uma escuridão, cegueira espiritual, desânimo e letargia. E o que esse óleo pode produzir? Clareza mental, limpeza e cura. Eu gosto, só daí eu já fico feliz, já ficaria feliz. Né? Se você tiver a cura, independente de qual é o seu problema, mas de você ter uma expectativa de que é possível acontecer, e de começar do zero. Não tem vezes que a gente fala assim, eu só queria começar do zero. Pronto, o lemongrass faz isso. Põe um lemongrass, dá uma ligada nele, toma um banho de lemongrass, que seja, mas vamos começar do zero com afirmações diferentes para a vida. Desapego e liberar o desnecessário, simplicidade e limpeza da energia negativa no chakra frontal. Como a gente está falando de crenças limitantes, a gente está falando do chakra frontal. Então, o uso vai ser no chakra frontal. Tá? Então, você pode usar ele aromaticamente, inalando do frasco ou no difusor, ou você vai usar topicamente com óleo vegetal, você vai aplicar na sola do pé. Você pode também aplicar na casa, como eu falei que eu fiz a limpeza da minha casa, vaporizar, o que for. E você vai aplicar no terceiro olho, né? No chakra aqui do terceiro olho. Então, bem diluído, né? Você vai pegar o óleo de coco, o óleo carreador, com o óleo de lemongrass, e você vai aplicar no seu terceiro olho aqui, fazendo aí uma afirmação, uma decisão diferente para a sua vida, tá bom? A partir de quando você quiser. Ô Malu, Oi. eu posso compartilhar uma experiência com o lemongrass? Acho que fica bem legal. Pode. Eu fico muito sentada ou muito de pé, dependendo da situação que eu estou, ou se eu estou dando aula ou se eu estou atendendo. Então, eu tenho uma compressão na parte de retorno bastante complicada. E eu venho aplicando o lemongrass desde que eu comecei com doTERRA. Eu faço 3 vezes por semana. Eu coloco uma colher de sopa de creme base, sem neutra da doTERRA. Eu coloco 3 gotinhas do lemongrass e eu aplico do tornozelo ao joelho, sempre vindo na direção do coração, antes de dormir. Isso é um bálsamo para as pernas, um bálsamo para as pernas. Legal, que bom, obrigada, Márcia. A Márcia é dentista, né, Márcia? Só para explicar por que você fica sentada ou em pé. Mas que bom, bom saber que do seu exemplo. Eu tenho certeza que vários de vocês têm vários depoimentos. Se vocês quiserem colocar no chat, e aí a gente vai lendo, até para compartilhar uns com os outros. A Thaís já falou aqui que ele é melhor, ganhou do Serenity em casa para insônia. Engraçado como tem óleos que funcionam, a gente já fala sobre isso, né? Que óleos diferentes funcionam de formas diferentes para as pessoas. Vamos lá. O próximo, então, a gente vai falar do óleo que é a promoção dos Estados Unidos, que é o Laurel Leaf. O Laurel Leaf é uma edição limitada, ele não está disponível para venda nem aqui, mas ele geralmente é dado assim em produto de graça do mês. O Laurel Leaf é a folha de louro, e como eu recebi ele hoje, eu tinha aberto ele um pouquinho, ele realmente tem o cheiro da folha de louro. Eu penso muito no feijão, porque eu acrescento a folha de louro no feijão. E ele traz um pouco do mentolado. Né? Assim como o alecrim
tem o cheiro do alecrim, mas ele puxa um pouco para o mentolado também. Mas ele é muito interessante, o uso do laurel leaf, porque o laurel leaf, as folhas de louro eram usadas lá, não sei, 300 mil anos atrás, para celebrar, né, a vitória. Então, as pessoas usavam aí as folhas de louro como um arranjo de cabeça para essa comemoração. E vamos falar um pouquinho dele, das propriedades dele. Então, anti-inflamatório, microbiano, ele parece bem com o que a gente acabou de ler. E os usos que eu gosto muito dessa parte do uso, que ele fala da concentração e do foco. Se a gente for pensar em um atleta, né, numa pessoa que estava disputando ali para receber essa coroa de laurel leaf. Então, o que essa pessoa tem que ter? Então, ela tem que ter foco, tem que ter concentração, e aí a gente vai ver mais na parte emocional do laurel leaf, essa questão de você trabalhar essa parte emocional para você conseguir ser vitorioso em alguma coisa. Mas alguns pontos físicos, concentração e foco, acalma a pele. Então, quando você pode acrescentar em um creme de rosto e colocar ele para acalmar a pele. Então, não só no rosto, mas uma pele que está irritada, né, por alguma questão, você pode acrescentar ele nessa solução que você está usando. Banho, né? Às vezes você acrescenta um óleo no banho para abrir. Então, banho para clareza quer dizer isso, é você acrescentar ali no banho de manhã. Tem óleos, não sei se vocês fazem isso, mas, por exemplo, o alecrim, um óleo que apesar de eu estar usando para o cabelo, ele me dá essa sensação de clareza, ele abre. Da mesma forma, o laurel leaf, você pode pôr uma gotinha no box, né, na pontinha do box, lá no canto do box, e o vapor vai trabalhando com esse aroma. Massagens relaxantes, também muito usado em massagem. Vocês podem pedir para ser adicionado na sua massagem para você ter um relaxamento. Ele tem o eucaliptol, ou seja, o eucaliptol, entre outras coisas, ele ajuda na limpeza de ambiente. Então, tem esse poder de limpeza mesmo. Congestão linfática, da mesma forma, digestão, fadiga mental. Gente, eu acho que aqui tem um erro, porque tá igual ao lemongrass. Então, eu vou parar no eucaliptol, tá bom? Desculpa, eu corrijo e passo o slide depois para vocês. Mas a questão, eu só queria falar um pouco do eucaliptol, porque a gente fala, e juro que eu não sou uma neurótica em química, mas eu acho importante eu ressaltar essa questão do eucaliptol. O eucaliptol, que a gente sempre fala desse 1,8 cineole, né, que eu não sei exatamente qual é a tradução cineol para o Brasil, mas a gente fala muito desse 1,8 cineol por causa do eucalipto, do óleo de eucalipto. Mas o eucaliptol, esse 1,8 cineol, ele está no eucalipto, ele está na melaleuca, ele está no manjericão, no basil, ele está no alecrim, rosemary, ele está na sálvia, no sage, e ele está no peppermint e está no laurel leaf. Então, todos esses óleos, em diferentes quantidades, têm 1,8 cineol. Esse 1,8 cineol é o maior componente do eucalipto, do óleo de eucalipto. Então, esses óleos, por isso que esse cheiro mentolado que a gente fala, é esse cheiro acanforado, né, de cânfora, tá? Que recebe esse 1,8 cineol, dá essa característica no óleo. E ele tem ação antioxidante e ele tem ação anti-inflamatória. Eu vou focar na ação anti-inflamatória porque a gente tem falado muito sobre o eucalipto e vamos falar sobre o laurel leaf. Então, o 1,8 cineol ele controla o processo de inflamação na via aérea. Então, quando a gente fala na via aérea,
Então, asma, bronquite, né? Onde existe uma inflamação e pela inflamação a pessoa não consegue oxigenação devida. Então, o eucaliptol, ele controla essa ação inflamatória, tá? E também controla a produção de muco, que acontece por causa de uma infecção ou uma inflamação. Então, a pessoa, por exemplo, eu tô aqui tossindo igual uma louca. Eu vou usar o Laurel Leaf hoje, certamente, aromaticamente e topicamente, para me ajudar em qualquer coisa que está acontecendo, inclusive na produção de muco que pode estar acontecendo. E ele ajuda também no relaxamento dos músculos. Então, quando uma pessoa tem asma, ela fica qual que é a palavra que ela fica toda presa, o músculo fica todo enrijecido, ela fica constipada. Oi? É um processo que o músculo fica tenso, achei a palavra. Ela fica toda tensionada. Então, esse 1,8-cineol, ele tem essa ação de relaxamento além disso. Então, veja, ação anti-inflamatória, ação de ajuda de controlar a produção de muco e o relaxamento dos músculos. Por isso que o eucaliptol, 1,8-cineol, está sendo super recomendado em um processo de COVID, pré, durante e pós. E isso não é só COVID, né, gente? É qualquer questão inflamatória, respiratória que nós tenhamos. Então, usem e abusem desses óleos aqui, eucalipto, melaleuca, basil, rosemary, sage, peppermint, em questões respiratórias por causa do eucaliptol, tá bom? Bom, vamos para a próxima, que eu já falei muito da química. As questões emocionais do Laurel Leaf, da folha de louro. Medo. Vamos pensar na pessoa que antigamente concorria nas Olimpíadas lá para ganhar aquele arranjo de folha de louro. Então, quais eram algumas coisas que um atleta desse sentia? Tinha medo do fracasso, medo do sucesso, autossabotagem. Não, eu não vou conseguir. Hoje não, faço isso amanhã. Eu machuquei a unha, não posso escovar meu dente, sei lá. Então, quer dizer, essa questão, de novo, crenças limitantes. Então, Laurel Leaf, ele ajuda com essas crenças limitantes, autossabotagem, medos, repressão por dúvida. Será que eu consigo? Será que isso vai acontecer? Essa crença de ser indigno. Eu não mereço, é muito pro meu caminhãozinho. Eu não vou ganhar, não vou nem concorrer, porque eu já vou perder, né? Então, quer dizer, olha quanta coisa que é interessante como eles já usavam isso antigamente, né? E por que eles usavam? E quais são as propriedades positivas? Desenvolvimento e crescimento, ser triunfante, confiança, crença, perseverança e determinação. Você é capaz e a sua superação. Ou seja, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de busca, de movimento, a gente fala do chakra do plexo solar, que é um pouco aqui entre o peito e o umbigo, né? Então, 4 dedos embaixo do peito aqui e 4 dedos em cima do umbigo. Essa área é o plexo solar. Você faz uma aplicação tópica com óleo de tópico nessa área, tá bom? Então, adorei esse óleo, vou começar a usar exatamente agora, não só para a parte respiratória, como para a parte emocional também. Só para explicar, o produto de graça do mês, esses 3 produtos que eu falei hoje, são produtos que a doTERRA está dando de graça. Como? Quando você compra 125 pontos até o dia 15 do mês, a doTERRA dá um óleo de graça todo mês para gente. Então, no Brasil é o cravo. Se você gostou do cravo, monta teu carrinho com 125 pontos, compra até o dia 15 e você vai ganhar o cravo de graça. E assim por diante nos outros mercados. Além desse produto de graça do mês, eu não sei se vocês sabem, mas como membros da doTERRA, a gente tem 25% de desconto por 1 ano.
todo o frete que a gente gasta, a doTERRA devolve. E a gente recebe de 10% a 30% das nossas compras de volta para a gente comprar por produtos de graça. Né? Então, a gente vai acumulando esses pontinhos que a doTERRA vai nos dando, de 10% a 30% em cima da nossa compra, e um dia a gente junta, acorda com, com a formiga picando a gente, e fala, opa, quero comprar com esses pontos. Você vai lá e compra e não gasta um tostão. E fora isso, a educação. Quando você se cadastra com a doTERRA, você tem direito à educação. Então, essa educação é através desses treinamentos que a gente faz. Você tem uma educação continuada, que são 7 a 8 vídeos gravados, de graça para você. É só você assistir, são vários temas para você saber como usar. Tem aulas, dependendo das equipes, são dias diferentes. Mas o Clube dos Olhos, no meu caso, é terça-feira e o workshop temático é na quinta. Então, quer dizer, todos esses benefícios, todo esse acompanhamento, além desses produtos de graça que a doTERRA oferece para a gente. Eu vou agora abrir os questionamentos aqui. Vamos ver o que o pessoal fala. Se eu não souber responder, me ajudem, gente. Quando a pessoa sente enjoo, quando cheira esse óleo, qualquer óleo, tem alguma relação com a emoção? Olha, Giana, ela citou lemongrass especificamente. Eu acho, eu não posso dizer, né? Não conheço a pessoa e a situação da pessoa, mas eu posso te dizer por mim. Os olhos funcionam emocionalmente. Eu tinha uma trava enorme com lavanda, até que eu entendi o lavanda e decidi trabalhar a questão que o lavanda impõe. E respeito o lavanda e o lavanda me respeita hoje em dia. Então, eu não sei te dizer que não é verdade o que você acabou de falar. Acredito que sim. Tensão por causa do uso da musculatura, eu já passei muito por isso. Já percebi a melhora da sua tosse. Que bom. Gente, eu agradeço a companhia de todos.